Boa tarde, amigos da Liberta. Aqui quem fala é Heraldo. Sexta-feira, diretamente de Miami. Dia tranquilo na bolsa hoje. Alguns outros assuntos aí que devem ocorrer semana que vem, tomando um pouco do noticiário. Entre eles, a visita da delegação chinesa a Washington semana que vem. O vice-premier chinês Liu He vai se encontrar com a equipe econômica americana para discutir a questão do déficit americano com a China e das tarifas. Acredito que o mercado esteja esperando a reunião. A equipe americana esteve na China recentemente e o mercado demonstrou um pouco de otimismo ao longo da semana. Essa questão das tarifas aí, chinesas tem sido importante. Em dias de discussão não tão produtivas aí no sentido de encontrar um consenso, a gente tem observado bastante volatilidade e correções na bolsa, como a gente observou no final do mês de fevereiro e início do mês de março, né? A reunião na semana passada, que foi conduzida pelo secretário o Steve Mnuchin, na China, falhou em produzir qualquer mudança na ameaça americana de colocar 150 bi de tarifas na China e na ameaça chinesa de atacar aí setores específicos da economia americana, como a soja, que é produzida no estado de Iowa, que é um estado que vota às vezes republicano, às vezes democrata, e que esse ano vai votar para as eleições do Congresso. Então, vamos ver o que vai acontecer semana que vem, né? E outro assunto interessante, né, que também pode movimentar aí em breve, principalmente o setor de aço americano, manufatura e as empresas de carro, é a NAFTA, né? O mercado comum aqui, Canadá, México e Estados Unidos, já se vão 8 meses desde que o Trump e a administração dele questionaram perante, enfim, o Congresso e time de análise econômica, como que essa questão da exportação de carros do México para os EUA vem sendo conduzida através do NAFTA, né? Então, o Paul Ryan, que já anunciou que vai sair esse ano um pouco da vida política, mas ainda é o líder na Câmara, o Paul Ryan, do Partido Republicano, disse que até 17 de maio a administração tem que enviar uma proposta nova, né? Então, é um outro assunto aí que em breve, semana que vem, a gente vai noticiar no mercado. E, por último, antes de mostrar aí para vocês o gráfico do SPY, enfim, uma outra matéria interessante saiu no Wall Street Journal de hoje, que foi uma entrevista feita aos economistas do setor privado a respeito do que eles observam para o ciclo econômico americano nos próximos anos, né? E isso se deve porque nesse mês agora de maio é o 107º, nem sei como fala, mês seguido de recuperação, o que transforma esse ciclo que iniciou desde a recessão aí do fim da recessão de 2009 na segunda maior expansão econômica da história, perdendo apenas para os 10 anos dos anos 90, né? E os resultados foram bem interessantes porque 60% dos economistas acreditam que a produtividade americana vai surpreender, está projetado para um crescimento de apenas 1,5%, né, para os próximos 24 meses,
o que é muito baixo historicamente. Então eles acham que a produtividade vai surpreender. Porém, 60% também acredita que a próxima recessão deve ocorrer apenas em 2020. Lembrando que o Fed já subiu os juros esse ano 2 vezes, né? Uma vez, vai subir agora em junho, né? Tá precificado aí em 100%, desculpa. Depois vai subir em setembro, está precificado aí em 100% no Fed Dots. E tem o risco de aumentar mais uma vez em dezembro. Então seriam 4 subidas aí, 1%, né, no ano. E está precificado assim até o momento para o ano de 2019 mais 4 subidas, né? Então a gente está falando aí dos Estados Unidos entrar em recessão em 2020 com uma taxa de juros em volta de 4%, que seria talvez a recessão onde a taxa de juros em vigor seja a mais baixa, o que implica em menor poder na política monetária, né? Se você comparar com períodos anteriores, como a crise de 2008, que, se eu não me engano, a taxa de juros estava mais alta que 4,5%. 21% desses economistas aí acreditam que pode ser que venha em 2021. Então a gente está falando aí de mais de 80% dos economistas acreditando que até 2021 vamos ter uma recessão, né? A causa principal para 62% dos economistas para a próxima recessão é justamente o aumento de juros do Fed, né? Que vai travar aí a demanda, enfim, o crescimento da economia, né? 5% disseram que acreditam que uma bolha em ativos pode ser a causa da próxima recessão. De qualquer forma, o Wall Street Journal disponibiliza um modelinho onde é baseado na votação dos economistas, que é mensal, no risco de uma recessão para os próximos 12 meses. E o modelo atualmente está em 15%, o que é baixo, né? Já chegou a bater aí 33% em 2012, quando o petróleo subiu, né? Na época que o Obama veio com propostas aí de aumento de gastos do governo para o futuro com o Medicare, e o petróleo subiu e foi precificado uma inflação, o que na época levou a 33%, mas não ocorreu recessão, né? Para finalizar, o desemprego médio, na opinião dos economistas, para o ano será 3,7%. Atualmente estamos em 3,9%. Então estamos falando aí de um desemprego histórico sendo assumido. E um fato interessante é que 10% dos entrevistados acham que o tax reform não tem explicação no atual estágio do ciclo econômico, né? Aí a interpretação exata eu não sei. Se o fato da tax reform não ter explicação porque eles possam acreditar que qualquer ganho marginal de poder de compra, ou enfim, está sendo compensado por uma ligeira inflação até o momento, ou se são economistas aí de uma outra linha que não acreditam mesmo num incentivo fiscal, né? Bom, outras notícias aí que poderíamos falar, mas que acabaram não dominando, tiveram até um certo potencial de mexer com alguns setores, foi a proposta do healthcare, né, de regular o preço de alguns remédios, o que foi anunciado hoje, mas até o momento nada surpreendente, né? Pode ser que mude o cenário, enfim, a gente nunca sabe o que a administração atual vai fazer, mas o Trump disse hoje que ele sugere apenas que os intermediários que estão debaixo do programa de subsídio do governo para o perfil do Medicaid D, que são pessoas abaixo da linha da pobreza ou a certo nível abaixo da linha da pobreza, aqui isso é definido por estado, os intermediários, como as farmácias, enfim, terão que dividir o subsídio através da redução
do custo final do remédio. Então, até o momento, não há nada aí que possa ser observado. A ação da principal empresa, a United Health, aquela que comprou a 1.000, não aconteceu nada demais hoje no dia. Enfim, vamos para os gráficos. Deixa eu botar aqui para vocês o gráfico do SPY. Como vocês podem ver, o mercado fechou hoje ligeiramente aí 0,23% positivo, né? Mais um dia aí para fora dessa congestão aqui que cruza com o triângulo que foi traçado pelo Leandro. Então, é mais um sinal aí positivo no dia em relação a uma possível saída, uma confirmação de saída dessa congestão. Porém, né, o volume e a força do movimento no dia de hoje ainda não permite tirar nenhuma conclusão, né, a respeito do fechamento de hoje, se isso seria o início de uma nova tendência de alta. Enfim, vamos esperar a semana que vem, a segunda-feira, a terça-feira, quando assuntos que derrubaram a bolsa e que criaram essa congestão vão novamente aí entrar em pauta, né? Além disso, o dólar hoje perdeu um pouquinho de valor, está parado aqui, né? Conforme a gente falou ao longo da semana, poderia ser um topinho aí de curto prazo, né? E ao que tudo indica, pelo menos até o momento, a formação aqui do gráfico parece com um topo de curto prazo, né? Mas é sempre bom observar quanto que está a taxa de juros aí de 10 anos, né? Que é muito utilizado no mercado e na precificação, enfim, em valuations, e essa taxa continua próximo aos 3%, que é um nível de quebra aí importante psicologicamente para o mercado e intrinsecamente aí, em análises fundamentais, em alocação de capital, em demanda por ativos de mercados emergentes, enfim. E continua próximo de 3%, né? O que, na nossa opinião, é um risco para a Bolsa, porque no primeiro momento que a taxa chegou aí próxima de 3% pela primeira vez ao longo do ano, que foi na última semana de fevereiro, foi quando a gente começou a observar a primeira correção aí que veio aí ao longo do mês de fevereiro e março, criar esse movimento e parar nessa congestão que hoje estamos comentando aqui que possivelmente podemos estar quebrando, mas, enfim, é sempre interessante acompanhar não só o gráfico do S&P, mas de outros papéis e outros ativos, né? Falando um pouquinho de Brasil, né? Ontem a gente teve um dia excelente aí, né, para o nosso IWZ, ETF de Brasil. Hoje um dia ruim especialmente pelo fato do dólar ter perdido valor contra cestas de moedas aí no mundo, mas ter se valorizado aí frente ao real em 1,4%, né? E dias que o dólar se desvaloriza no mundo e se valoriza contra o real em ano de eleições são importantes aí para ficar de olho no câmbio, porque a correlação não tá legal, né, do Brasil com o resto das outras moedas. Então, eu acredito que na semana que vem o BC, talvez aí, se continuar essa tendência, vai ter que entrar com novas rodadas aí de swap, né? Então, vamos observar o câmbio, vamos observar o mercado e, enfim, alguns outros papéis aí interessantes, como a AT&T, né? Que essa semana aí a investigação do escritório do advogado pessoal do Trump, o Cohen, a mandato do Robert Mueller, do Conselho Especial aí designado, né? Enfim,
que buscava ver se tinha havido pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels com dinheiro de campanha, acabou encontrando aí no escritório do advogado que a AT&T tinha pago o mesmo advogado no final de 2006 como se fosse uma consultoria a respeito das medidas aí que o Trump provavelmente viria a impor caso ganhasse a eleição. E a AT&T está envolvida aí em tentando fazer um acquisition aí bilionário de outra empresa. E essa notícia veio e pegou a AT&T, pegou aí a ação, né? E provavelmente o CEO da AT&T vai ter que sair. Do momento da notícia até anteontem, a ação já tinha caído 11,2%, mas hoje, segundo dia seguido aí de recuperação, né? Mas provavelmente virão aí sanções, enfim, vamos ver o que vai acontecer semana que vem com a AT&T, né? Uma empresa de telecomunicação aí gigantesca no mundo, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos. De resto, essa semana agora vai ter um evento interessante em Nova York sobre Bitcoin, e o pessoal que gosta de acompanhar Bitcoin deve ficar de olho aí no que vai ser falado, né? Já houveram ocasiões onde eventos aí sobre Bitcoin serviram para impulsionar ou derrubar o preço, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, né? Estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, se tiver interesse em diversificar e aprender mais sobre o mercado americano, me coloco à disposição. Meu e-mail é heraldo@libertaglobal.com, Heraldo sem H. E boa sexta-feira, bom fim de semana a todos aí, bom Dia das Mães aí no domingo a todos vocês. Abraços.